O meu pai, ele entendeu que deveria se desvincular da Igreja Presbiteriana Independente, e isso bem no começo da minha adolescência. E não por esse desvinculamento, mas por causa da minha adolescência e também por causa de, sei lá, meu pai estava começando uma igreja nova, então eu acabei botando o pé na jaca e vivendo uma vida louca, longe do contexto da igreja. Eu acho que é bem pertinente falar isso, legal. Até porque, assim, eu sou muito grato à minha infância, foi incrível, meu pai e minha mãe, minha família é muito top, meu pai sempre foi muito estruturado, homem de Deus, alguém genuíno. Meu problema não era com o meu pai, meu problema era com a igreja. Eu odiava crente. Do que? Eu achava uma grande injustiça a vida pastoral do meu pai. Por conta do quê? Por conta de que meu pai é uma pessoa extremamente intelectual, culta, inteligentíssima, porém, dentro do contexto da igreja, ele nunca foi valorizado, honrado financeiramente. Muita gente tem essa visão de pastor, enfim, que está na televisão e assim por diante, mas você tem que entender que isso é 0,01% do núcleo pastoral. Os pastores, em grande parte medida, são extremamente desonrados, extremamente tratados com desprezo em muitas ocasiões, enfim. Demais, né? E eu tinha muito problema com isso. E aí, na minha adolescência, botei o pé no acelerador e fui fundo, até porque a minha experiência não era com Cristo, era com a igreja. Olha, tem uma grande diferença. Total diferença. E mesmo continuando a estar na igreja por conta de que meu pai, como pastor e como pai cristão, enfim, me induzia, me conduzia, eu nunca achei um problema frequentar os cultos e tudo mais. A partir ali dos meus 12 anos de idade, eu comecei a pisar feio e vivi muita coisa louca, enfim, fora dos caminhos de Deus, totalmente fora de uma vida correta moralmente. Então, ali na minha fase da adolescência, comecei a usar drogas, fui expulso de 4 escolas, estudei em 12 escolas em Joinville, vivi uma vida bem desenfreada, enfim, usando droga, festa, balada, mulherada, bebida. E aí no fim da minha adolescência eu já estava num espírito extremamente cético, endurecido. Eu não cria mais em Deus, não cria mais no mundo espiritual, eu estava entrando numa coisa meio nihilista, assim, sabe? Da visão da vida e do mundo. Tinha muito medo de morrer, porque para mim a morte significava vazio, significava escuro. Então eu vivia drogado e bêbado em muitas ocasiões, enfim. Caramba. E voltando para casa depois de festas e tudo mais, ficava com esse medo, cara, se eu morrer, o que vai acontecer? Enfim. E aí, numa ocasião, eu tava com uma menina, e aí junto com alguns amigos, que inclusive um deles hoje é pastor junto comigo, a gente tava numa ocasião bebendo numa praça, enfim, de madrugada e tudo mais. E de repente a menina com que eu tava, ela olhou pra mim e falou: eu tô vendo um espírito aqui. Eu falei: que mané espírito, menina? Você tá bêbada, não viaja, enfim, não. Ela falou: tô vendo um espírito, a minha família tem um pacto, não sei o que, papapá, e ele tá aqui. E eu falei: não, você tá bêbada e tal. E de repente a menina caiu no chão e começou a se contorcer no chão e falar grosso. Na época, eu lutava Muay Thai, amigo meu lutava Jiu-Jitsu, enfim. A gente tentando segurar a menina, não conseguia segurar. 2 homens tentando segurar uma menina. 4 homens. 4 homens. A menina, ela pulava do chão. Era uma coisa bem bizarra, assim, bem bizarra mesmo. E aí, sem saber o que fazer, eu lembro até hoje que daí eu peguei e falei: vamos orar. E aí eu peguei e comecei a orar, mas tipo assim, sem noção nenhuma, enfim, não tinha nenhuma vida com Deus, né? E não resolvia, obviamente não resolvia nada. E aí eu liguei pro meu pai, falei: pai, deu ruim aqui, me ajuda. Eu lembro até hoje que meu pai foi, e aí encostou o carro lá na praça, e a gente pegou a menina, colocou dentro do carro, e aí ele levou ela pra nossa casa, e aí colocou ela na sala, e orando por ela, e assim por diante. E foi uma madrugada meio cinematográfica. Acho que Deus permitiu isso. Até brinco às vezes, enfim, que Deus usou o demônio para me evangelizar. Porque o que aconteceu? Enfim, eu tinha um gato que chamava Tupac.
E aí o gato ficava arranhando as portas. Foi bem macabro, assim, bem macabro mesmo. Eu tô chocada. Eu também fiquei chocado. Eu fiquei chocado porque eu era cético, entendeu? Então, tipo Você achava assim... que não existia, né? Caraca, que é isso daqui que tá acontecendo? Enfim, pra mim isso era Exorcismo de Emily Rose, era Hollywood, enfim. E você já achava que nem existia mais isso, né? Tipo... Esse é o ponto. Porque parece que de alguma forma a minha memória foi bloqueada durante a minha adolescência. Eu vivi a minha infância vendo isso, entendeu? Eu sou filho de pastor, então eu já vi meu pai orando por pessoas, enfim, nessa situação, diversas ocasiões. Já vi muita coisa como filho de pastor, os bastidores da igreja, enfim. E de repente eu me deparei com uma realidade que parece que eu havia abortado da minha vida e tinha entrado num mundo paralelo. Talvez, enfim, por causa da maconha, ou seja lá o que for, enfim, eu tinha entrado meio que num mundo paralelo e eu me defrontei com uma realidade que eu sabia que existia, mas eu tava ignorando ela. Sim. E aí, então, meu pai orando por essa menina de madrugada, de repente, não sei dizer o que aconteceu, enfim, mas de repente eu tive a sensação de que uma luz entrou na sala. E hoje eu entendo que era a presença de Deus ali manifesta, enfim. E eu fechei meu olho e não conseguia mais abrir. E aí quando isso aconteceu, eu caí de joelhos no chão e comecei a chorar compulsivamente. Chorava que nem criança. E aí meu pai olhou pra isso e falou: filho, você tá precisando conversar. E aí ele me pegou pela mão porque eu não conseguia enxergar. Me levou até o quarto e falou... Literalmente você não conseguia abrir o olho? Eu não conseguia abrir o olho. Sabe aquele... Eu não sei... Sabe aquela... Quando você tá num ambiente escuro e aí você vai pro sol, que tá muito dá claro. Aquele negócio, tipo, dá aquele visão. negócio, tipo assim, que você... não dá pra abrir o olho, entendeu? É essa pegada. Não que eu fiquei cego, enfim, mas eu não conseguia abrir o olho. Sei lá se era algo espiritual ou não, enfim, mas a realidade era que eu não conseguia abrir o olho. Uau. E aí, enfim, eu fui pro quarto junto com meu pai me conduzindo e tudo mais. E ele falou: Felipe, acho que você tem algumas coisas pra falar. E não é pra mim, é pra Deus. E eu falei: tem. E aí eu comecei a orar, confessando pecados. Foi intuitivo a coisa. E eu comecei a confessar pecados, e falar. Eu fico pensando meu pai escandalizado ouvindo tudo isso, porque ele tinha noção que eu tava mal. Até porque naquela altura do campeonato, até minha mãe já tava pensando em me internar, enfim, centro de reabilitação e coisa do tipo. Mas ele não tinha noção de que eu tava tão mal quanto eu tava falando, enfim, em oração. E aí, enfim, sei lá, fiquei tempo orando e confessando, não sei precisar quanto tempo, mas foi bastante tempo. E quando isso acabou, sei lá, alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou. E aí eu lembro que aquela madrugada foi bem longa, porque tinha várias coisas, enfim, da minha vida que me aprisionavam. Por exemplo, eu era viciado demais em rap, e o rap não tem nenhum problema. Era viciado demais em Racionais MCs e também hoje, na minha maturidade, não vejo problema. Porém, naquele momento me fazia muito mal, me induzia à violência, me induzia à noitada, era minha trilha sonora, né? Eu saía pra noite cantando Artigo 157 do Racionais. Então, eu olhando pra tudo aquilo, falei: cara, eu preciso me livrar disso tudo. E aí eu lembro que eu tinha toda a discografia do Racionais, do Bob Marley, do Tupac, Notorious Big, enfim. Peguei tudo aquilo, botei na churrasqueira. E aí tinha maconha em casa, escondido em vários lugares, enfim. Peguei toda a cannabis, botei lá na churrasqueira. E, enfim, várias coisas que de alguma forma atrelavam a vida que eu vivia. Botei na churrasqueira e taquei fogo. E ali começou um processo de transformação processual, mas que foi muito rápido.